podcast do MQC para mulheres. E hoje com um assunto importantíssimo para essas mulheres que estarão aqui conosco. Hoje eu estou por aqui, Priscila Capri, junto comigo, Fabiana Romano. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um tema importantíssimo. Eu acho que vocês vão ficar como a gente aqui, né? Anotando o tempo inteiro, tenho certeza disso. Porque o assunto que a gente vai trazer é como empreender do zero. Mas fique tranquilo, não somos nós, né, Pri? Não somos nós quem vamos trazer. Nós estamos aqui com a especialista em estruturação de negócios. Ela também é mentora de empreendedores. Ela também é advogada. E eu estou falando de Priscila Reis. Seja bem-vinda. Olá, Priscila Reis aqui. Sim, advogada, especialista em estruturação de negócios, professora de empreendedorismo, empreendedorismo jurídico e empreendedorismo não jurídico, porque muita gente que me seguem acham que é só ensino para advogados, mas tudo começou e não foi para advogados. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. E ainda mãe, esposa e filha. Mãe, esposa, filha, amiga. Isso aí. Tudo isso. Pri, falo por mim também, né? Nós somos empreendedoras, eu e Fabi. O posicionamento, né? Vamos começar falando dessa fala aí que eu tive essa dificuldade. E eu acho que é importantíssimo todas as mulheres que nos assistem, que nos ouvem, entendam que quando você abre o seu negócio, você precisa mudar o seu pensamento e a sua postura. Eu estou errada no que eu estou falando? Não, a gente tem um termo técnico para isso, é a tal mudança que está moderna de falar, né? A mudança de mindset, que é você entender a personalidade empresária. É você mudar o seu pensamento, você entender que você está saindo ali da sua visão pessoal e criando uma personalidade voltada para empreender. Isso é muito importante. E isso te soluciona muitos conflitos, principalmente conflitos pessoais, que muita gente mistura o que é profissional do que é pessoal. Começa pela roupa, né? Ai, começa bem antes, Pri. Começa com acreditar em você. Começa em você se ver empresária. Começa com você fechar o ouvido para algumas pessoas. Começa com você não se preocupar tanto com a opinião alheia. Começa com você acreditar no seu sonho acima de qualquer credo de outra pessoa, né? Porque se você ficar esperando o momento certo, a opinião daquela pessoa te dando apoio, dizendo que você está ótima, vai demorar mais. Talvez nem chegue. E não desistir, né, Pri? Desistir não é uma opção. Desistir é só para quem não quer de verdade. Porque quem quer de verdade não desiste. Até porque isso que você colocou é perfeito. Eu uso muito essa colocação. Vê se te serve, vê se realmente faz parte do assunto. Eu falo muito na nutrição que a constância do básico vale muito mais a pena do que você fazer aquele ideal, aquela perfeição de vez em quando, ou que até mesmo nunca chega. Tem uma colocação muito bacana de uma mentoria que eu fiz. O professor fala o seguinte: perfeição não existe. A única perfeição é a morte. Por quê? O que é perfeição? É um ciclo completo, né? Um ciclo completado de forma exata. E quando vai se completar de forma exata a nossa vida? Com a morte. Que aí o último segundo acabou. Aí você fez todo o ciclo, né? Então, a perfeição, ela atrapalha. O perfeccionismo, quando ele é de forma exacerbada, quando ele ele exaspera, ele sobe a cabeça, ele é mais freio do que vela. Então, eu brinco que sai do perfeccionismo. Quem me segue nas redes sociais, lê algum material meu, ou assiste uma aula, minhas apresentações, sempre tem um errinho de digitação, um errinho de português, vai ter uma coisa ou outra lá. Por quê? É assim. A vida é imperfeita, com erros. Eu não vou perder tempo revisando 10 vezes uma coisa, onde eu posso revisar 3, ficar bacana e partir para outra. Então, aquela preocupação em estar perfeito, em estar impecável, em estar... Isso te perde e te toma muito tempo e te atrapalha. Produtividade não tem a ver com qualidade da coisa
aquela qualidade minuciosa, cirúrgica. Tem a ver com quantidade. Então, é melhor você fazer muitas vezes bem feito do que poucas vezes perfeito. O perfeito, apesar de não existir, é aquilo que é uma utopia. A pessoa fica atrás daquilo e esquece o que realmente importa, que é realizar, né? Então, Empreender do Zero é um e-book que eu escrevi logo no comecinho para falar sobre isso. Como vencer a inércia sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Então, você já tem um e-book Tenho um e-book. Tenho um e-book. Se vocês quiserem, eu disponibilizo esse e-book. É um e-book gratuito que é para destravar. O intuito dele não é produto, não é serviço, é destravar. E apresentar às pessoas o mundo do empreendedorismo, que para alguns tem um nome difícil, mas no fundo é só aquela vontade de fazer um negócio acontecer. É realizar o que você quer, né? Exatamente. É o seu projeto, pode-se dizer assim, né? Exatamente. É você, literalmente, vencer a inércia. Muita gente tem ideias mirabolantes, legais pra caramba, e estão anotadas num caderno, e estão anotadas dentro de um papel qualquer dentro da gaveta. Então, a ideia é, tira essa ideia do papel e coloca no mundo real. Primeiro movimento que eu gosto de ensinar é o seguinte: para começar a empreender, você tem que tirar daqui e botar aqui, ok? E depois que você coloca no papel, você tem que tirar do papel e botar aqui, que é a mão, que é mão na massa. Executar, né? Executar. Então, é pensar, transferir para o físico, porque enquanto está na sua imaginação, as dificuldades não se apresentam. Okay? O nosso cérebro tende a sempre ver a coisa mais colorida. E aí, quando você bota no papel, qual é a cor do lápis? Cinza. Você bota no papel, você vê o cinza. E é no cinza que você sai tirar dali e transformar em ação. E nas ações, você consegue planejar e desenvolver um plano de ação. E aí você começa. E é a partir daí, então, que você... ensina, que você tem um curso. Isso. E também, além do e-book, você tem um curso onde você ensina tudo isso. E é a partir daí onde não é nem que a mágica acontece, porque não vai ter. Tem mágica, gente, não. Não vai ter, né? Sinto Pula muito, parte. tem mágica, a gente até não. gostaria, né, de frufruzar, mas realmente não vai ter. E a gente sabe mágica disso na prática. E aí, a partir daí, quando você coloca a mão na massa, né, começa a executar, é que começam as adversidades. É assim? É isso aí. Tem uma analogia que eu faço que é assim: até que você se movimente, você não sabe o que é cair. Depois que você cai, acabou. Não vai ter mais nada de surpresa. Você vai levantar, se movimentar. Se cair, acabou. O circuito já fechou. Você já aprendeu tudo que pode acontecer. Levanta e continua. Você vai levantar e você só vai ter uma opção: continuar. E assim vai. O máximo você já passou, que foi a queda. Do chão não passa, que a minha mãe falava antigamente? Do chão não passa. E quando você levanta, você sempre levanta de melhor maneira. Você levanta mais forte, mais safo, vai saber da próxima vez. Se tiver que cair, já não vai botar ali o cotovelo, você vai criando métodos de proteção. Mas como que a gente faz isso? Executando, fazendo. Só na imaginação, nada vai acontecer. Eu costumo dizer que é errando que a gente aprende, né? Isso? Falo por experiência própria, né? Porque É eu isso. empreendo há pouquíssimo tempo, né? Perto de você, pouquíssimo tempo. Imagina. E eu caí algumas vezes, mas não deixei me machucar, sabe? Sabe aquela queda que, tudo bem, eu caí, eu errei, vamos consertar. Eu errei, vamos consertar. Eu continuo errando. Porque isso. o empreendedorismo é você errar sempre, mas é aquilo, você tenta errar menos. Eu botei na minha cabeça que... até conversando com você, eu comecei a analisar que eu tinha que errar menos. É isso aí. Algumas coisas eu ainda não sei, porque no empreendedorismo ninguém pega a mão, né? Não. Ninguém pega na sua mão e fala, poxa, é por esse lado que você tem que fazer. Começa assim, faz isso. Esquece. Ninguém faz. E ainda tem um ponto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que cada cabeça, cada profissão é de um jeito. Então... a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre tempo de atendimento, Sim. né? Tempo que você leva para o seu trabalho, quanto você se doa para o seu trabalho. E tudo depende, primeiro, do seu pensar, né?
E segundo, de como você organiza a sua vida. Como que você dá essa instrução para os seus alunos, né? De como a gente pode... Uma estruturação inicial, assim. O Beabá, dando um pequeno Vou dar spoiler. Vamos lá. O aluno, quando chega para mim, a gente, claro, né? Mentorado. Eu sempre falo aluno, tá, gente? Porque a mentoria, para mim, é treinamento é aluno. Você tem algumas possibilidades. Uma delas é ele chegar muito cru. Nunca fiz nada. Nunca vendi nem brigadeiro na escola. Ok? Nunca vendi brigadeiro na escola, Priscila. Ok, então a gente vai começar do beabá, tá? Então, como começa mesmo, para quem nunca teve uma experiência? A gente vai começar analisando as habilidades. Quais são as habilidades? O que você tem na sua rede? Eu brinco assim, inclusive na sessão, quem é meu aluno sabe, tem uma sessão que eu chamo de rede do peixe. O que você tem? Quais são os peixes que vieram na sua rede? Ao longo da vida, você adquiriu algumas habilidades. Então, escreve bem, fala bem, é tímido. Detalhe, habilidades e inabilidades. Por que é tão importante a inabilidade? Tem uma aula que é especificamente para ensinar como que você substitui essa lacuna, como você fecha essa lacuna de uma inabilidade, de alguma coisa que você não domina. Tá? Então, a princípio é assim, eu vou entender quais são as suas habilidades, eu vou entender quais são as suas inabilidades. Guardamos numa caixinha. Segundo movimento, eu vou entender quais são as suas afinidades. O que é afinidade? É algo que você gosta mais. Eu, por exemplo, sempre gostei de dar aula. Eu sempre gostei de falar em público. Eu não tenho a menor dificuldade para isso. Eu sou sem vergonha. A sem vergonha do bem. Então, isso é uma habilidade. Mas, por exemplo, eu descobri agora, recentemente, que eu tenho grande dificuldade, sabe do quê? Tirar foto. Eu não tenho uma habilidade de tirar foto. Eu gosto de vídeo. Eu não tenho problema com foto. Você entendendo você, descobrindo suas habilidades, suas inabilidades, a gente guarda numa caixinha. Qual é o último passo? Eu vou descobrir se dessas suas habilidades, dessas suas não habilidades, e ali entra também conhecimento técnico, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de habilidades, a gente fala que faculdade você fez. Não fiz faculdade, mas eu tenho experiência com vendas. Eu já trabalhei em loja. Tudo isso é o que tem na sua rede. Lembra dos peixes? Tudo que está na sua rede vai ser útil para a gente construir um negócio para você. Muitas pessoas chegam para mim, Fabi e Pri, sem nem saber o que querem fazer. Resolvem empreender e fala, vou lá e vou aprender? Sim. Ou não resolvem, precisam. Estou no emprego, estou ganhando mal, estou sendo abusada pelo meu chefe, meu marido quer se divorciar, eu nunca trabalhei, preciso trabalhar. Eu tive casos muito emblemáticos nesse sentido. E aí, vamos criar uma profissão para você. Vamos criar um negócio para você. Hoje eu criei um negócio. Vocês acreditam? Com um rapaz que estava fazendo uma assessoria num salão onde eu fui fazer o meu cabelo para ficar bonita, para estar aqui. E chegou. Esse profissional, eu vi que ele estava ouvindo a gente conversar, que eu não fico quieta, e eu vi que ele precisava de ajuda. E literalmente eu construí uma profissão para ele ali. Transformei algumas informações, fiz essa anamnese 1, 2 e 3 e disse para ele, já tem o mercado. E aí eu vou falar no ponto 3. O que é o ponto 3? Tem demanda? Essa habilidade que você tem, essa afinidade que você tem e o mercado tem demanda? Ou seja, eles procuram por isso? Sim. Essa interseção, olha eu querendo a minha tela da aula, que eu ia mostrar o quadrinho que eu tenho. São 3 círculos e a interseção no meio. Mas você com certeza está visualizando fácil, ele aí. Fácil. Eu faço muito e isso. Ali no meio, essa interseção é o teu negócio. E aí a gente parte para a estruturação. Então, quando você entende o que você tem na sua rede, quais as coisas que você mais gosta de fazer, e se aquilo ali tem demanda no mercado, não tem como dar errado. Então, para mim, é muito claro isso. Eu tenho muita facilidade de encontrar essas coisas para as pessoas.
Depois que a gente encontra isso, é só estruturar dentro de uma fórmula. Todo negócio tem uma fórmula. E essa fórmula na mentoria, é uma didática, né? Você cria ali um planejamento e aquele movimento tem que ser feito. Para uma professora de educação física, treinadora, é de uma maneira, com as nuances da profissão. Para uma nutricionista, de outra. Eu já tive uma mentorada que era taróloga. Foi um desafio para mim. Como eu vou estruturar um negócio de uma área pouquíssimo conhecida por mim, não é minha expertise, isso é que é o mais legal. Eu peguei psicólogos, não é minha expertise, não é do meu mundo, né? Até na época estava sendo, porque eu tinha uma terapeuta, uma psicóloga, mas não da área de serviço, né? Estava prestando atenção como paciente. Então, o que é mais importante? E a minha alegria, a minha metodologia encaixa em todas as áreas. E isso seria uma pergunta que eu ia fazer agora. Isso dá certo para todas as profissões? Olha, eu não gosto da palavra... Na verdade, é uma curiosidade, não é uma pergunta formal, não. Entendi. Eu não gosto da palavra todas, sempre nem nunca. Porque todo generalismo e radicalismo eu conceituo como burro. Mas eu não via uma ainda que não tenha dado certo. Que entra a sua experiência. É a sua experiência como... Que você também ainda não fez todas, né? Então, exato. Mas dentro do que você fez, áreas diferentes, pode não ter sido todas as profissões, mas dentro das áreas... Nenhuma... Vou brincar, nenhuma voltou para reclamar. Eu tô tentando imaginar a taróloga. Então, olha que bacana. Vamos dar um exemplo de algo inusitado, que é o tarólogo, né? Interessante, rapidinho, Priscila, desculpa te cortar, mas o interessante é ela buscar. Sim! Mesmo sendo uma profissão, né, que na cabeça dela seria uma coisa muito natural, né, eu tô acostumada. Sim! Ela buscar uma ajuda para viver daquilo que ela gosta. Porque eu optei por trabalhar com o que eu amo. Não é fácil, porque a minha área já não é fácil, né? Mas, assim, o legal é buscar. Eu busquei dentro da minha área do Pilates, né, uma mentoria que eu super indico, gente. Eu super, hiper indico. Você fazer a mentoria do empreendedorismo, porque é uma coisa muito difícil. A gente conversa bastante sobre isso, né, Fabi? Nossas realidades. E você procurar específico da sua área. Eu faço inúmeras mentorias. Hoje, eu sou advogada, eu acho muito bacana falar isso e quero cada vez mais mostrar isso, porque a advocacia é uma área muito... Hoje em dia, é como se todos os advogados fossem frustrados. E não precisa ser assim, né? Então, eu fui mentorada por uma professora chamada Aline Guedes. Ela mudou minha vida. Hoje é minha parceira. Eu trabalho com ela. E o porquê que mudou minha vida? Justamente por isso. Porque eu me permiti conhecer alguém com mais experiência que eu na advocacia, porque eu fiquei presa durante 13 anos. Presa no bom sentido, porque eu não posso transformar isso em pejorativo. Mas eu fiquei no funcionalismo durante 13 anos. Então, eu estava longe da advocacia durante 13 anos. Quando eu saí, qual foi meu primeiro movimento? Procurar um mentor, né? Então, esse movimento, ele é inteligente. Você tem que entender que existem pessoas com mais experiência que você e que demandam qualquer área, até na nossa área pessoal mesmo. Quando a gente busca um psicólogo, quando a gente busca um conselheiro, né? Todas as áreas da nossa vida tem alguém com mais experiência que a gente. Eu tenho uma grande mentora em casa. Tempo, né? Eu tenho uma grande mentora em casa, Dona Eunice, Dona Nena. Minha mãe, 81 anos. Eu nunca vi uma pessoa tão sábia. E é semi-analfabeta. Ela é a minha principal mentora. Existem decisões na minha vida de negócios que a minha mãe decide melhor. Porque a sabedoria dela é do mundo. O raciocínio dela é do mundo. E, às vezes, o negócio só tem a ver com pessoas. Quase não tem a ver com números, né? Então, daí essa importância de procurar um mentor. De verdade. Pode não ser eu, pode não ser você, pode não ser... Pode ser um mentor que você identificou como capaz. Mas sempre sinta... Você sente quando é de verdade. Você sente quando a pessoa é de verdade. E se ela é de verdade, ela vai trazer a realidade dela para você. E tem que ser uma pessoa que, de fato... Porque hoje, quando a gente fala em mentoria, a internet
A gente vê a cada 2, 3 posts. Falam-se muito, né? Muito. E quando você fala em procurar, tem que ter essa questão, Sim. coisa da conexão Sim. e de você se perceber, né? Eu não sei se existe uma forma de identificar, mas eu acho que é aquela frase, né? A árvore é conhecida pelo fruto. Boa. Então, se você quer saber se esse mentor, de fato, pode ser o seu, tem que olhar, tem que Sim. conhecer Sim. quem é, o que ela fez, deu certo para ela. Que eu acho que a primeira coisa é averiguar se o profissional, de fato, vive aquilo, né? No caso da mentoria. Por quê? Se ele, de fato, vive aquilo, se ele, de fato, conseguiu aquilo, porque eu vejo gente falando, não sei se é só o meu algoritmo, mas é aquela coisa do ganhe milhões em tantos dias e tal e coisa, e eu vou te ensinar. Isso existe. Aparece para mim, aparece para você? Pri? Aparece. E os de verdade nem Exato, falam sobre isso. Exato. Eu sou a favor da indicação. Que né? eles vão muito pelaquela questão da evolução. Porque eu falo que prosperidade não é só o dinheiro. Não é. Você precisa evoluir junto. E então, eu vejo aos montes hoje em dia falando de mentoria. Sim. Então, a gente tem que aprender a buscar Vamos um lá. profissional adequado. Eu tenho dicas que não há uma fórmula secreta, mas eu tenho dicas que eu uso para mim, né? Assim como eu escolho uma pessoa para ser um colaborador de alguma empresa, algum negócio meu, assim como eu escolho amigos, assim como eu escolhi meu marido e guardo relações com outras pessoas, eu vou pelos princípios daquela pessoa. E é muito nítido. Se você tira o profissional, tira o pessoal, tira tudo isso da frente e você vai para o humano. E você vai ver o que aquela pessoa fala. Eu sou incapaz de falar para você uma mentira. Incapaz. Primeiro que essa mentira vai mexer com a sua vida. Se envolver dinheiro pode atrapalhar a sua vida. Se envolver emoção pode destruir a sua vida. Se envolver religião pode acabar com a sua fé. Então, você sabe quando o outro está preocupado com você. Todas as promessas muito lindas, muito... Por isso que eu falo, se pensar em fazer uma mentoria comigo, se prepara, papel, caneta e suor. Trabalhar. Vai trabalhar. Pode não trabalhar muito, mas vai trabalhar certo. Só que vai trabalhar. E assim é na nossa vida. Quando chega algum professor, e assim tem números, né? Que chegam, você vai ganhar tantos milhões, foge. Ele ganhou tantos milhões, mas ele não vai te dar a fórmula perfeita, porque ela não existe. Ou não, As né? variáveis... Ou não ganhou, né? As variáveis são diferentes para cada um. Então, quando eu estudo ou preparo alguém para fazer o seu próprio negócio, a minha preocupação é em prepará-lo para tomar decisões, porque as decisões serão totalmente diferentes das minhas. A minha vida foi uma, meu conhecimento de mundo foi outro, as diversidades que se apresentaram para mim foram outras. Cada um tem uma cruz diferente. Agora, eu posso te ensinar como colocar a cruz da melhor maneira no ombro para não rasgar seu ombro. Eu posso ensinar como você preparar uma almofadinha para botar no seu ombro. Eu posso te ensinar a descansar na hora certa para você seguir mais quilômetros com aquela cruz. Tudo é uma estratégia. Mentir e iludir, qualquer pessoa faz. Agora, falar a verdade e ajudar na luta, ajudar no caminho, só quem já lutou. Só quem já lutou. E é aí que entra a mentoria. A mentoria não é uma aula. Porque a aula, você estuda um tema, assimila aquele tema e entrega aquele tema. Eu tenho vários professores de universidades que nunca deram aula daquela matéria e a faculdade chegou e falou, olha, você a partir de agora vai dar aula disso aqui. Ele foi lá, estudou a matéria, que a gente estuda mesmo, né? aprofundou e deu aula. Mentoria é, você já passou por aquilo? Então, você sabe o que é, por exemplo, no empreendedorismo lá. Eu lembro de uma situação muito emblemática para mim, que foi a primeira vez que me pediram propina. E eu nem entendi. Novinha, o cara escreveu num papel um valor e me deu o papel. Escrito, um papel, um rascunho de mesa. E botou na minha frente. Eu não entendi porque aquele número estava ali. E o cara levantou e foi embora. E eu falei, tá bom. Peguei aquele papel e voltei. Eu falei, gente, eu não entendi nada. Eu pedi isso. Meu contador, um senhorzinho, que Deus o tenha, já faleceu,
chegou para mim e falou assim, seu Antônio, minha filha, ele pediu esse dinheiro para liberar o seu alvará. Eu falei, lembra até hoje, gente, R$5.000. Nossa. Eu olhei aquilo ali, eu falei assim, não. Eu juro que eu trouxe sem a menor maldade, porque ele escreveu num rascunho que tinha outras coisas anotadas, né? Eu falei assim, mas... E ele sumiu. Eu fiquei horas esperando o cara voltar, o cara não voltou. Tipo, era perto das 5, ele foi embora. E aí o seu Antônio chegou pra mim, minha filha, deixa que eu vou lá com você da próxima vez, porque eu tô com medo que eles... E aí, da próxima vez, a gente foi lá. Enfim, alguns percalços e a gente conseguiu resolver. Mas veja bem o que eu quero dizer. Como que eu ensino isso hoje? Porque eu vivi. Exato. Porque eu vivi. As experiências fazem você ficar mais safa. Só que quando você hoje precisa fazer isso, e se você não viver? Você pode ganhar esse conhecimento? Pode, se você tem um mentor que já viveu. Ele vai falar para você, olha, quando você for pedir isso, você toma cuidado com X, Y e Z. Já chega com a postura Y. E eu ainda brinco com os meus alunos, eles dão uma grande sorte, porque eles têm uma professora, mentora de empreendedorismo, e ganham uma advogada de lambuja, né? Então, eu sempre dou orientação jurídica dentro, né, dos conformes. Eu lembro que eu sofri muito quando eu estava no MP. O MP não permite que você advogue, nem que você dê instruções jurídicas, né? E eu lembro que eu ficava triste, porque eu não podia avançar. Fazer, né? E graças a Deus, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi assim, fica tranquilo pros seus contratos, quem faz agora sou eu, fica tranquilo que agora quem faz... Eu Estava presa. Tava, porque a advocacia, ela libertou o meu lado de ajudar. Porque no MP você tem que ser mais conciso, você tem que ser mais fechado, né? Informalmente, eu até consegui ajudar algumas pessoas, mas, por exemplo, ajudar a ler um contrato, a fazer uma ação, a ler uma ação, eu nunca fiz isso, né? Então, é proibido, é proibido. Para mim é assim, não pode, não pode. E quando eu saí, agora, minha filha, quando você for pedir esse alvará aqui, você já vai com 5 artigos na mão, porque se o cara fizer isso, você já vai entregar isso aqui. E isso é mentorar. E traz segurança para quem está ali. Imagina. Ninguém fala isso, né? Não fala. Ninguém fala. As pessoas acham que empreender é você chegar lá, trabalhar, ganhar o Não dinheiro, é. tá tudo E continua bem. todo do mesmo jeito. Até o dia que você fala, qual é o próximo passo disso? Não, até o dia que você E toma você uma carcada, quer né? Pode se dizer. aumentar, você quer crescer. E aí Sim. é a hora que entra A estruturação. a estruturação. porque- Porque a gente precisa avançar. Todo mundo que empreende pode até começar não sabendo o tamanho. Sim, Mas quando você entra, você fala, peraí, tem um mundo aqui dentro, sim. né? Depois do medo, vem o mundo, né? Aí você começa a falar, qual é o próximo passo? É aonde te procuram, acredito isso aí. eu. Eu costumo muito falar lá, quando eu estou com meus pacientes, eu sempre trago essa questão. As adversidades, elas não vão parar. Não vão parar. E a vida também não vai ficar mais fácil, empreendendo ou não, né? É você que fica mais forte. É isso É aí. você que aprende a lidar, né? E aí eu estou falando de cuidado, né? No meu caso, de cuidado, de alimentação, de adequação, de sono, de respiração, de hábitos, de comportamento. Porque sem isso, você vai até conquistar. Você vai até Mas vai cair crescer, ali na frente. mas você vai depois ter que doar a sua saúde em prol de tudo aquilo. E aí, como é que se levanta, né? Doente. Conquistei, como é que se usufrui sem saúde? Então, eu uso muito também isso lá por conta disso, porque a gente precisa cuidar, aprender a se cuidar, aprender a estar pronto, que é o que você faz no empreendedorismo, né? Aprender a ficar pronto, porque vão vir. Aquela linealidade, hoje eu falei isso para uma paciente que eu já atendi hoje, e eu falei para ela, essa linealidade que a gente busca, ela não existe. Não. A gente demora um pouquinho para aprender isso, né? É. A gente fica na busca da linealidade, do conforto. Não existe. Se tiver linear, assuste. Não, e para quem empreende, por experiência, é difícil até para você ouvir. Porque quando eu fui a primeira Sim. vez na Fabi, foi a primeira coisa que ela falou para mim. Sim. É assim, tá bom, você empreende, mas você precisa se cuidar, você precisa estar bem para isso. Você tá cansada porque você não tá comendo direito, não é a mesma Fabi, coisa. me espera lá, hein? Tô indo lá, hein? Por favor. É assim, e aí junto com isso, você tem que fazer o exercício. E no ao contrário também, Sim. você tem que fazer aula.
Essa semana eu falei com ela, eu falei, você A não gente tá se ajuda. indo. Você Demais. precisa, porque ela é muito acelerada. Ainda por conta mandou de mensagem trabalho. à noite, gente, acreditam? Foi pra academia já hoje, eu falei, não tô acreditando Eu nisso. mando. E aí, como é que tá o treino? Como é que importante. tá? Mas assim, é uma preocupação mútua, né? Aham. Mas, de um modo geral, depois que eu passei a entender, né? Eu ainda não sou 100% no empreendedorismo, vou aprender mais. Ninguém é, Não vai Pri. ser. Ninguém Essa é. simplicidade não existe. Não é por aí, não é dessa forma. Assim, eu ainda posso aprender muito mais para Claro, trabalhar claro. melhor. Sim. Mas quando não é alinhar, né? Mas quando eu consegui entender que eu precisava cuidar do corpo, Sim. da mente e do espírito, Uhum. que as pessoas esquecem, Uhum. tudo fluiu melhor. Sim. Mesmo quando vinha um problemaço, Uhum. que eu passei por um problemaço, assim, no final do ano. Imagina, final do ano, como que você faz para resolver um problema Uhum. que junta financeiro Com e, tudo. com tudo e uma bagunça, e você tem que ser centrada, porque eu ainda dou aula, Sim. Sorrindo. sorrindo. E E o motivando, e o porque aluno essa pessoa reclamando. motiva. Né? Essa pessoa e motivando. Eu tenho que sorrir pro aluno, o aluno vai reclamar, eu tenho que responder a ele de forma maravilhosamente bem. É isso aí. Ao mesmo tempo, eu preciso ficar bem, porque senão eu não consigo resolver Eu o chamo problema. isso de inteligência profissional. Muita gente usa o termo inteligência emocional, né? Mas quando a gente está no funcional, né? Na profissão, isso é uma inteligência profissional. Ninguém sabe quando eu brigo com o marido, apesar de vez em quando dar vontade de notar. Ninguém sabe e não precisa saber. O teu profissional, ele tem que estar blindado. Assim como o teu pessoal tem que estar blindado do teu profissional. É um pouquinho mais difícil, mas é possível desenvolver essa habilidade. Eu consigo, Pri, ver você, e aí eu posso falar porque eu te conheço fora daqui, eu consigo ver você com uma evolução gigantesca. Muito. Gigantesca. E eu fico muito orgulhosa. Por quê? Só não vale me fazer chorar de novo, hein? Não vou fazer. Poxa. Quando eu vejo mulheres que ousam, isso já me atrai de um jeito... E vocês viram, quando vocês me convidaram para o projeto, eu vim automaticamente. Sabe por quê? Na mesma escola que vocês estão, eu estou. Eu sou exatamente igual a vocês. Então, eu acreditei, desenvolvi, joguei para a prática e estou aí. E esse projeto, ele já fez a gente, eu tenho certeza que ela vai concordar, evoluir horrores. Muito. Como a gente já aprendeu em alguns episódios, eu fico, gente, É impressionante. É um propósito. Isso é muito além de tudo que a gente imaginou. Desde aquele primeiro passo. Vamos fazer? Vamos. Desde o pensamento, aí me digam. Pensamento foi para o papel e do papel foi para ação. Mão na massa, exatamente. Olha, tá muito gostoso isso aqui, mas infelizmente está acabando. E aí eu queria que você trouxesse, assim, para a nossa audiência, né? O que seria, então, primordial para a gente começar a empreender do zero? Vamos lá. Dever de casa. Eu gosto de passar dever de casa. Dever de casa. Você vai pegar uma lista, pega assim, ó, 3 folhas de papel, ok? Numa delas, você vai escrever todas as suas habilidades. Todas. Aí lá embaixo, todas as suas inabilidades. Aquelas coisas que você sabe que não manda bem, ok? Beleza. Segundo papel, você vai pegar e vai colocar todas as suas afinidades. Todas as coisas que você gosta de fazer. E mais embaixo, as suas não afinidades. Aquilo que você odeia fazer. Eu odeio falar em público. Escreve lá, de baixo para cima. O deverzinho funciona assim. De cima para baixo, as habilidades. De baixo para cima, as inabilidades. Na outra folhinha, de cima para baixo, as suas aptidões. As suas afinidões. Ó, criei uma palavra agora. As suas afinidades, as coisas que você mais gosta de fazer. De baixo para cima, as suas não afinidades. Na terceira, você vai pensar o seguinte: de tudo que você já pensou em fazer, vender biscoito na praia, vender brigadeiro, fazer roupa, tirar foto, qualquer coisa que você já pensou em fazer. Todas as suas. E ali, depois, pega uma caneta hidrocolor, né? Aquela Lumicolor. Marca texto. Marca texto, ok. Marca texto. E você vai marcar ali
coisas que você se encaixa para aquelas profissões que você pensou. Então, vamos lá. Eu pensei em trabalhar com pet shop, ok? Pensei em trabalhar com pet shop, mas eu descobri aqui que eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de fazer atendimento. Quem leva o cãozinho no pet shop? O dono. Você vai ter que falar com o dono do cãozinho. Tutor, para ser juridicamente correto. Você vai ter que falar com o tutor do cãozinho. Rola? Não rola. Então, você vai brincar de cruzar habilidades com afinidades com a profissão ou a tarefa, né? O empreender que você escolheu. Perfeito. E ali você consegue eliminar um monte de utopia e aqui você consegue entender quais são as inabilidades que você pode aprimorar, terceirizar, né? E quais são as coisas que você não gosta de jeito nenhum, que são necessárias para aquelas profissões ali e que podem atrapalhar. Então, é um exercício. Exercício de autoconhecimento. Exato. Depois que você entendeu isso, vai sobrar alguma coisa. E é essa a profissão que Muito perfeito. muito provavelmente você vai se dar bem. Ótimo, né? Nós queremos agradecer, então. Chegamos ao fim. Agradecer imensamente Priscila Reis, que trouxe toda essa luz para o nosso caminho e a gente vai trilhar por ela. A gente volta aqui para contar. Então, a Priscila vai deixar agora o @ dela. Deixo sim. Eu tenho um @ do empreendedorismo, que é priscilareis.empreendedorismo. E, para caso vocês queiram conhecer também, o meu escritório é a Connection Law, o Direito Internacional de Família. Eu cuido de brasileiros que moram no exterior e que têm alguma relação com o Brasil. Legalização de casamento, legal. divórcio. Já temos mais um Já vamos episódio. falar sobre isso. Eu tô achando. Vamos falar Já sobre temos direito, mais um vamos. episódio. E é muito bacana, gente, porque tudo isso está em torno das mulheres. Porque hoje, essencialmente, o meu público da advocacia também é mulheres. Então, assim, não dá para fugir, né? Não dá pra fugir. Então, ó, o @ de priscilareis.empreendedorismo, a gente vai falar sobre negócios. E priscilareis.advogada, a gente vai falar sobre direito internacional de família. Ok? Pri, muito obrigada. Gente, quero muito convidar você, mulher empreendedora, que gostou desse assunto, gostou dessa conversa toda que nós temos, tá aí com a cabeça, ó, fervilhando, querendo fazer alguma coisa, querendo conversar com a Priscila, já querendo marcar. Já mas pegou até as antes 3 de tudo, folhas. isso aí, mas antes de tudo, vai lá no Instagram, @MQC para Mulheres. Lá vai ter o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, que Priscila está. Manda mensagens, fala um pouco, dá Tô dicas. disponível, é só né? chamar. Lá também você consegue para a escola de negócios dela. Boa, boa. Que você consegue o link lá também. A gente vai Então- ter turma agora em junho. Turma nova em junho. Perfeito. Vai ser Bom. legal. Ó, então, meu convite para vocês participarem do WhatsApp, seguirem a gente no Instagram, no YouTube, estamos no Spotify também. Venham conosco, porque, como eu costumo dizer, né, nós vamos dominar o mundo. Perfeito, gente. Então, obrigada a todos pela audiência e nós voltaremos. Já temos até um assunto, né, Pri? Já temos. Vambora. Já temos Tchau, já tchau. mais um podcast. Beijo, gente. Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada, meninas.